quem não me conhece, meu nome é Mariana Valentim. Eu faço parte do Lula, né? Junto com a Cecília, fui convidada no começo do Lula para participar e me orgulho muito de estar aqui com vocês. Também faço parte do Livres, né? Sou conselheira do Livres e estou militando no Partido da Cidadania. A minha história é bem longa, eu tenho 47 anos, né? Então, se eu fosse contar aqui, ia ser um tédio. Mas vamos fazer um recorte. Eu comecei no movimento liberal há uns 8 a 9 anos atrás, quando o liberalismo cabia numa Kombi, todos os liberais, né? E participei ativamente, nessa época ainda vivia, enquanto fazia cosplay Tá me ouvindo direitinho, Cecília? Alô? Tô sim. Tá, né? Porque... O áudio tá indo direitinho. Então, aí eu comecei no liberalismo, nessa época que o liberalismo ainda não era conhecido, só que senti muita resistência dos liberais na época, que existe até essa resistência hoje, à questão trans. Então eu via que tinha muitos liberais que defendiam a tese que você não teria direito de ser uma mulher trans, que eles não reconheceriam isso. E eu defendia desde a época, outro dia até busquei um post meu no grupo do liberalismo, que falava sobre isso, sobre essa questão da liberdade de gênero. Na época, alguns liberais concordaram comigo, mas a grande maioria achou isso uma loucura. Só que depois que apareceu o Livres, eu comecei a enxergar o liberalismo de volta para ser colocado na minha vida. O Livres era um liberalismo que eu acreditava, um liberalismo mais maduro, que defendia essa liberdade alheia, né? A liberdade por inteiro. E aí eu entrei no Livres e venho militando, né? Venho trabalhando com essa questão da liberdade com uma ótica liberal, né? Muitos aqui sabem que as pautas individuais foram pautas do liberalismo desde sempre e que a esquerda acabou sequestrando essas pautas para chamar de sua, e eu acho que a gente não fez nenhum movimento para mostrar para o grande público que essa liberdade ela pode sim atingir os direitos individuais, e deve, e atinge os direitos individuais. O que mais, Cecília, que você quer que eu fale? Mari, você tocou num ponto muito importante que é sobre como a esquerda se apropriou desses temas na liberdade individual, que sempre foi uma pauta liberal. A minha pergunta é, em que momento você se desiludiu com a esquerda, que você percebeu que eles não defendiam essas pautas com profundidade? Né, fazendo um recorte para explicar isso, eu já fui do PT, né? Tenho que dizer isso, infelizmente fui, mas foi uma experiência legal, porque eu tive condições de entrar em contato com a esquerda de uma forma bem profunda, e vi que, na maioria dos movimentos de esquerda, é claro que existem movimentos que não fazem esse uso, mas a maioria acaba usando as minorias como massa de manobra, como palanque político, e não tem esse verdadeiro interesse nessa defesa das liberdades individuais. Até porque, a partir da hora que você não comunga das mesmas ideias do que ele, literalmente você é cancelada. Então, eu me desiludi por conta disso. O PT, principalmente hoje em dia, nem tanto, mas na época era um partido muito machista, entendeu? E que dizia que começou na época a defender essas pautas, mas acabou que essa galera que defendia essas pautas individuais acabou migrando todo para o PSOL, que até hoje é uma das bandeiras do PSOL, mas eu acredito que eles não conseguem fazer essa liberdade plena que o liberalismo pode trazer para os movimentos das minorias, para as mulheres, para os LGBTs, para os negros, entendeu? Eu acho que esse viés liberal ele é muito mais presente nessa liberdade de fato, não de você querer encaixar pessoas em determinadas caixinhas, que é o que a esquerda adora fazer. É verdade. E voltando um pouco para a temática do movimento liberal,
O que você acha que nesses anos, desde que você começou a se identificar com o liberalismo até hoje, o que você acha que melhorou daqui para cá, de lá para cá, do tratamento com as pessoas LGBT, com as mulheres, com os negros? E o que a gente ainda pode melhorar? O que melhorou e o que ainda pode evoluir? É, eu vejo que o liberalismo ele está tomando força, né? Tá ganhando público e está amadurecendo, que eu acho que é o principal que eu vejo nos últimos tempos, esse amadurecimento para não ficar defendendo essa liberdade que alguns liberais defendiam, de a liberdade de oprimir, a liberdade de falar mal de alguém, a liberdade desse tipo de coisa. É uma liberdade muito infantil. E com essa evolução, os liberais estão enxergando nessa liberdade alheia, de fato, um liberalismo consciente, um liberalismo maduro, entendeu? Não esse liberalismo burocrático que os livros estão aí para ajudar a entender, mas que ele tem que sair desse espaço da teoria. E se você enxergar, e foi uma coisa que eu acho que teve uma evolução, uma coisa que eu discuto muito, o liberalismo defende 3 pontos principais, que é a vida, a propriedade e a liberdade. O que é o gênero? O gênero tem essa questão de propriedade, é o meu corpo, o uso que eu faço dele. Então, a partir dessa perspectiva liberal da propriedade, você pode estender isso para as mulheres, para poderem fazer o uso do corpo delas como elas quiserem, os movimentos LGBTs e todos. Então, essa liberdade de uso desse corpo, ela tem que ser garantida e tem que ser defendida. Então, aí é que a coisa começa. Inclusive, muitas feministas liberais falam muito sobre a autopropriedade, né? Que é uma Sim, coisa que às claro. vezes os Não, liberais se esquecem. a propriedade do corpo é uma autoliberdade, né? E enquanto mulher trans, essa liberdade, no caso das mulheres trans, LGBTs principalmente, mulheres também, mulheres cisgêneras, elas são tolhidas desde da infância, porque a sociedade te obriga Sim. a entrar em determinadas caixinhas. Qual mulher que nunca ouviu, você não pode sentar assim, você não pode falar assim, você não pode, entendeu? Eles começam a te encaixar em determinadas caixinhas que são determinadas previamente. Que liberdade é essa? Existe uma liberdade a partir da hora que você Exatamente. tá dentro de uma caixinha e essa caixinha ela te prende, isso você passa, né? Todas as mulheres já viveram essa prisão, os homens também, só que os homens não têm o direito de reclamar, né? Porque eles são enxergados pela sociedade como superiores. Como é que um superior vai reclamar? Entendeu? Mas eles sofrem com essa opressão de gênero para serem fortes, viris, não serem emotivos e por aí vai. Então, essa autopropriedade que você falou, ela é fundamental para uma vida plena, para uma liberdade plena. Sem essa liberdade, você vive essa confusão que às vezes a gente vive de pessoas infelizes, insatisfeitas, que chegam a tomar vias de fato, se suicidar, depressão. E essa influência do gênero na sua vida é muito grande. As pessoas que não enxergam, às vezes acham que é simplesmente um masculino e um feminino, mas não enxergam essa prisão dessas caixinhas, dessa escravidão da opinião alheia. Mari, eu tenho uma dúvida que é muito pessoal, assim. Você, como mulher trans, você acredita que existe um terceiro gênero, gênero neutro ou gênero fluido? Ou você acha que só existe homem e mulher, mas que uma pessoa pode nascer com o corpo de um homem querer e se entender como mulher, etc., que são as pessoas trans, mas você acha que existe aquela pessoa que nasce sem se identificar com nenhum gênero ou com dois gêneros ao mesmo tempo? Você está falando dos não binários, né? Principalmente, que é uma coisa Isso, dos não binários. que é uma coisa recente. Partindo dessa perspectiva que o gênero é uma coisa individual, se você tentar enxergar isso, e eu acredito nisso,
Eu brinco, inclusive, que no movimento LGBT de esquerda, eles me batem por conta disso, mas eu sempre falo que nós somos 7 bilhões de gêneros diferentes. Entendeu? É Então, verdade. cada um tem seu gênero próprio, né? Então, acredito nos não binários. Eu acho que você não pode impor isso como uma pauta que defenda a biologia, esse tipo de coisa. Eu acho que aí já é um exagero. O tanto que eu acredito no sexo biológico, entendeu? Eu nasci com sexo biológico macho, como um cachorro, como um gato, como qualquer animal. Eu acho que existe, a gente não pode descartar a biologia, mas a gente também não pode descartar o sentimento, a identificação, a inteligência do ser humano. Essa questão trans normalmente não é uma coisa aprendida, é uma coisa vivida desde a infância. Tanto que existem meninas trans, existem homens trans desde a infância. Quer dizer, isso não pode ser descartado. Então, A transexualidade, ela aparece desde a infância mesmo. exatamente. E mesmo que não aparecesse, numa perspectiva liberal, colocando dessa forma, a pessoa tem direito de ser o que ela quiser. Às vezes as pessoas brincam e falam assim, mas esse meu colega de trabalho disser que é o rei Dom João VI. Eu falei assim, se ele não prejudica você, se ele faz o trabalho dele do jeito que tem que ser feito, se ele te respeita, qual o problema disso? Entendeu? Então, é Exatamente. porque as pessoas, mas ele vai ser um louco? Não, não respeite a individualidade do outro, da outra. Quer dizer, é a partir dessas caixinhas que as pessoas ficam insatisfeitas, porque elas têm sempre que estar se encaixando em alguma caixinha. Então, se ele quer ser livre, quer dizer que é João VI, a partir da hora que ele não prejudica a vida de ninguém, de terceiros, ele tem esse direito a essa liberdade, que ele não é uma pessoa insana, né? Ele tem direito sim a essa liberdade. A partir da hora que você começa a enxergar essas caixinhas como que podem ser rompidas, você faz uma sociedade mais harmoniosa, mais feliz, aí não fica esses bando de pessoas tristes porque vivem dentro dessas caixas. Acho que o liberalismo, como defende a liberdade como pilar principal da doutrina, ele tem muito a colaborar com isso, saindo dessa questão conservadora de não enxergar o gênero como uma coisa plural, que é uma coisa que aí sim tem que ganhar. A Deirdre McCloskey é uma prova disso, é uma liberal que ela é ovacionada por nós, né? Eu, você, Cecília, nós amamos, e ela está aí, ela fez uma transição de gênero já com uma idade avançada. É uma história bem parecida com a minha, que eu me orgulho muito de ela estar no movimento liberal, ser uma economista maravilhosa, inteligentíssima, e está aí provando que, inclusive, não tem idade para essa transição. Muitas pessoas acham que eu comecei a viver essa mulheridade quando eu tinha já adulta. Não, essa mulheridade você vive desde pequena. A diferença é, vou ter coragem de encarar uma sociedade patriarcal que não valida nem as mulheres, quanto mais as mulheres trans. É um desafio muito grande, uma coragem muito grande, mas que às vezes no momento de você fala assim, ou eu faço isso, eu continuo a minha vida toda insatisfeita com o que eu estou vivendo. Exatamente. Inclusive, eu conheci a McCloskey e vou te falar que mulher maravilhosa. Ela é incrível, assim. Você pode ficar horas e horas conversando com ela, que não dá vontade de parar. Ela é incrível. Tudo que ela fala para você, você fica vislumbrado, assim. E eu lembro que eu estava discutindo uma vez com uma pessoa conservadora, que ela veio justamente com esse argumento que você colocou. Ai, mas e se meu amigo quiser dizer que é um dinossauro? Sabe o que eu falei? Você vai tratar como um dinossauro, porque não tá fazendo mal para ninguém, isso é uma questão de respeito. Se você acredita ou não, é problema seu. Agora, outra pergunta, assim, que é uma dúvida muito grande que eu tenho, é que a gente conversou aqui que a transexualidade ela já aparece quando a pessoa, já na infância, né? Você já nasce vendo que você não se encaixa ali com aquele papel de gênero que te é imposto. Você acredita que a transição já pode ser feita na infância, né, com os inibidores de hormônio? Que a terapia normal é essa, você inibe a produção de hormônio na adolescência e aí a criança pode tomar, o adolescente pode tomar o hormônio de acordo com o gênero quando chegar à idade adulta. Você acha que isso
É certo ou que a pessoa devia esperar até a idade adulta para fazer a transição? Olha, isso é uma questão que, né, muita gente discute, mas é simplesmente uma coisa bem simples. Os inibidores de hormônio, eles retardam a puberdade. Eles não impedem que uma pessoa possa se arrepender na fase adulta e pare de tomar hormônios e viva uma vida normal. Agora, o efeito dos hormônios na adolescência, eles são, principalmente a testosterona, ela é muito irreversível. É verdade. É por isso que é muito difícil uma pessoa que inicia uma terapia hormonal depois da fase adulta conseguir um resultado estético, físico interessante. O tanto que, ao contrário, vocês podem ver uma coisa bem interessante, a testosterona é tão poderosa que uma mulher que começa a tomar testosterona, um homem trans no caso, em 6 meses, ela tem uma mudança radical na fisionomia dela, no físico dela, com testosterona. Então, um hormônio muito forte, muito decisivo. Então, eu mesma, se eu faria o meu sonho de consumo se eu tivesse iniciado a minha terapia hormonal na minha adolescência. Era uma coisa que eu desejaria mais do que tudo. Mas não tive condições, porque a minha adolescência foi numa época que nem essa discussão se uma pessoa trans pode iniciar a terapia hormonal na adolescência ou não existia. Não existia nem terapia hormonal dedicada para mulheres trans, para homem trans, como existe hoje. Então, eu acho que sim. O único efeito que pode ter desse inibidor de hormônio é retardar a puberdade. Depois, se a pessoa pode acontecer dela se arrepender, eu não conheço. Eu desconheço. É uma mulher trans, um homem trans que começou o inibidor de hormônio, chegou na fase adulta e disse, não, não quero isso. Eu Obviamente, também nunca ouvi falar, mas sabe bom, como é. vai existir exceções em tudo, né? Pode aparecer alguma pessoa e dizer, não, eu já vi gente que transicionou. Acontece, só que é aquela coisa, é um caso em 1 milhão. Você não vai se basear na exceção para trabalhar com uma política. Você só vai se basear no que é a maioria. Né? Eu não posso dizer que não existe. Como eu posso dizer que não existe uma mulher trans que não tenha atacado uma mulher no banheiro feminino. Pode ter acontecido, isso pode, mas é um caso em 1 bilhão. Quer dizer, você não pode se basear numa exceção. A exceção ela não serve para efeito de políticas públicas, de posicionamentos. Não pode existir isso. Então, às vezes, a ala conservadora pega algum caso desse e leva a público e o público se impressiona. Mas, igual eu Tem te que falei, pegar os dados de quantas mulheres cis também não agridem outras em banheiro, para a gente fazer uma feita de comparação. Agora mesmo aqui em São Paulo explodiu um caso de uma mulher que foi agredida no Jockey Club e ficou com o rosto todo machucado por outra mulher cis. Então, quer não dizer, esse tipo de coisa sempre vai acontecer, é? independente de é cis ou trans. Os fantoches, né, os espantalhos, eles estão aí, né? Eles estão aí o tempo todo. Essa questão trans, nossa, essa pessoa, tanto que às vezes me perguntam se eu quero fazer a cirurgia e tal, né? Primeiro é uma pergunta íntima, que eu prefiro ouvir de quem eu tenho intimidade, mas ok. Aí eu falo assim, quero. Aí a pessoa fala assim, nossa, você tem que pensar direitinho, viu? É uma coisa irreversível. Aí eu digo assim, nossa, realmente, eu nunca tinha pensado que era irreversível. Eu nunca pensei nessa pauta. Graças a Deus que eu conheci você. Porque senão eu ia fazer cirurgia amanhã e não teria pensado que era irreversível. Entendeu? Então a pessoa, quando chega nesse ponto, ela tá, ela já pensou muito, ela já amadureceu muito, ela pensa nisso desde pequena. Então não é uma coisa, uma decisão, que as pessoas acham que o adolescente, que a pessoa no começo da fase adulta não tem maturidade. Ela vive isso desde os 3, 4 anos de idade, desde quando ela se entende por gente. Então é muito arrogância achar que você pode dizer não, você não pensou direito, você não refletiu direito. As pessoas pensam, pessoas trans pensam nisso o tempo todo. Então é uma falácia de um caso em 1 milhão que pode acontecer, de outros fatores que existem também as pessoas, né, esquizofrênicas, quer dizer, que Exatamente. atravessa essa questão da transgeneridade, que aí já vem uma coisa psíquica de loucura. Aí você vai tratar uma pessoa louca como uma pessoa louca, se ela for trans, se ela for cis ou qualquer tipo, né?
também tem aquela coisa, né, Mari? Todas as vezes que eu ouvi falar sobre terapia hormonal com crianças e adolescentes, sempre passava por um psiquiatra primeiro para avaliar se realmente era uma disforia de gênero ou Sim, se era outra coisa totalmente não relacionada. Eu nunca, cara, inclusive com um adulto também, eu nunca vi ninguém fazer terapia hormonal para transição de sim, gênero sem falar com um psiquiatra antes, é o sim, certo. sim, sim, sim. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento. Antigamente, no próprio no sistema público, eles pedem que uma pessoa trans para fazer, por exemplo, uma cirurgia, ela tenha 2 anos de acompanhamento de psicólogos, de psiquiatras, entendeu? Então, ela tem que ter vivência com na transgeneridade, quer dizer, ela não pode chegar amanhã, como alguns pensam, e não, eu quero fazer a cirurgia, botei uma roupinha, né? Os espantalhos estão aí para assustar as pessoas. Isso é o que mais acontece. Só que as pessoas, normalmente, esses espantalhos impressionam demais. Então, quando você fala... Eu ouvi de um médico falando isso, não, porque o Jean Willis queria autorizar uma criança de 14 anos a trocar de sexo, foi os termos que ele Que usou. horror. Eu falei assim, o senhor é Nem é médico, criança mais, né? né? Não, eu falei assim, o senhor é médico. Uma pessoa de 14 anos, ela não consegue fazer uma tatuagem sem autorização dos pais. Então, por favor, o senhor é médico, o senhor não pode falar uma besteira dessa, não pode falar uma mentira. De outra pessoa já seria o cúmulo. De um médico falar uma coisa dessa, que um parlamentar tivesse condições de fazer um projeto que autorizasse a mudança de sexo com 14 anos, você deveria ter dito isso não na hora. Você dizia, não, isso não pode ser, isso não existe, não tem como. Uma pessoa ela tem que ser maior de idade para decidir qualquer coisa da sua vida. Se uma tatuagem você precisa da autorização do pai, você vai fazer uma cirurgia de resignação de sexo com 14 anos. Quer dizer, isso atrapalha. Essa questão hormonal mesmo, muita gente fala dela, mas não entende que é um inibidor de hormônio. Ele não começa a terapia hormonal com 14 anos, com 15 anos. Ele pode, no máximo, inibir a ação dos hormônios, inibir a ação da testosterona para mais para frente. Só isso. Só que as pessoas acreditam nisso. Exatamente. Mari, outra pergunta. A gente conversou muito sobre política pública, sobre qual tem que ser o foco para as pessoas trans, o que é exceção e o que é regra. Se você pudesse elencar uma política pública hoje, voltada para a população trans, que você acha que teria um resultado muito positivo, qual seria e por quê? A escola, né? Está um debate muito grande, até o STF, graças a Deus, decidiu outro dia que você não pode ir contra a questão de gênero, que os professores podem discutir a questão de gênero em sala de aula. Eu acho que começa pela essa educação, entendeu? Num governo que está combatendo, eu não sei se eu cheguei a falar, não falei sobre isso, essa ideologia de gênero que não existe. Para começar, o termo ideologia de gênero já é um espantalho, porque não existe uma ideologia de gênero. Então, o governo está aí tentando barrar isso. O governo passado do PT também tentou passar. Quer dizer, essa pauta é uma pauta moralista que vem dessa ala conservadora que o PT tinha os seus aliados conservadores que atrapalharam essa questão de gênero ser discutido nas escolas. E tem muita questão da empregabilidade, que eu acho que é uma pauta liberal. Tanto o protagonismo das mulheres, que é uma coisa que eu acho que você e eu, como feministas liberais, buscamos mais do que tudo, o nosso cálice, né? Sim, a representatividade. Representatividade, porque a partir da hora que você tem esse protagonismo através do trabalho, que é uma coisa que a maioria das... Eu falo mulheres trans, mas a gente, para ficar mais específico, principalmente nas travestis, outro dia a gente teve uma discussão no grupo, né, falando sobre prostituição. Eu, graças a Deus, nunca vivi a prostituição na pele, mas por ser uma mulher trans, eu convivi com isso, porque vi muitas mulheres, muitas travestis, indo para o lado da prostituição, porque era o único local que ela se sentia valorizada. Uma mulher Se trans, você não consegue uma vaga de emprego em outro lugar e você precisa se alimentar, é expulsa de casa, é o que expulsa você da pode fazer? escola, ela sofre bullying da escola, geralmente desiste da escola, depois ela é expulsa de casa, porque, por exemplo,
Olha só que interessante, eu sempre falo isso. Você, enquanto mulher cis, se você sofrer machismo, você vai chegar em casa e vai ter sua família te acolhendo. Você vai ter o acolhimento da sua família. Às vezes, no caso de mulheres e travestis e pessoas trans, elas têm essa opressão na própria base familiar. A própria base familiar vai dizer assim, não, você não pode ser assim, você não tem esse direito, entendeu? Então é muito fácil pessoas trans saírem de casa muito novas, sem Sim, estrutura está nenhuma, certíssima. sem estrutura nenhuma. Aí você vai para a rua. O que que um adolescente que não tem escolaridade, que não tem experiência, que não tem o apoio dos pais, vai fazer da vida? Ela vai partir para a prostituição, que é onde que ela pode ganhar um dinheiro de uma forma, não digo fácil, não tem nada de fácil, mas é a única forma que ela realmente tem condição. Principalmente as mulheres trans, eu já vi gente perder emprego quando assumia a transgeneridade, justamente por preconceito. Então, isso é uma coisa, graças a Deus, eu acho que aí vem a parte liberal, de ter esse protagonismo, de colocar essa pauta pública, de chegar e falar o seguinte, ó, ela tem o direito de ser quem ela quiser, o corpo é dela, se ela quiser fazer uso de hormônios, se ela quiser transformar esse corpo, ela tem esse direito. E, enquanto política pública, a empregabilidade eu acho que é a principal política pública, além da educação, obviamente, que está aí envolvida, entendeu? Porque a partir da empregabilidade, ela sai dessa zona de vulnerabilidade, que é o principal problema das mulheres trans. Eu, enquanto mulher trans, eu não sofro tanto preconceito porque eu sou uma pessoa, sou uma profissional que tem uma posição, que conseguiu uma posição. Então, essa discriminação ela pode acontecer, mas de forma velada. Diretamente, as pessoas não são preconceituosas comigo porque eu tenho uma posição social. Eu tenho meu trabalho, eu sou respeitada pelo meu trabalho. Quer dizer, isso é que me deu esse protagonismo. Entendeu? Se eu não tivesse isso, provavelmente eu ia ser o traveco, né, aquela bicha traveca, que as pessoas não respeitariam. Então, esse respeito vem muito disso, da educação e do trabalho. Entendeu? Não adianta chegar e falar, nossa, vamos fazer uma roda de ciranda porque as trans são oprimidas, que, meu Deus do céu, por que, que o pessoal não respeita as mulheres trans? Vamos fazer aqui um abaixo-assinado, vamos fazer uma... Entendeu? Essas questões, elas passam muito por essas questões objetivas, não por lacração de rede social. Tem que fazer coisa concreta. Outra coisa também, outra política importante foi até o tema de mestrado da Dione, é o nome social, né? Facilitar o nome social ajuda muito para a Sim, sim. mulher, para conseguir mais aceitação na sociedade. Sim, sim, a questão do nome social é fundamental, principalmente quando você é adolescente, porque você não tem condições ainda de fazer a mudança definitiva, mas você quer, essa identificação ela é posta desde a infância, como eu falei. Então, o nome social ajuda bastante a uma pessoa que está ali querendo desistir da escola por conta de não ser respeitada, porque ela pode pedir, ela pode falar que tem tal nome, mas ninguém fala, ninguém respeita. Então, essa questão do nome social, principalmente na idade adolescente, ela é fundamental. Portanto, que, inclusive, eu estou no partido que conseguiu esse nome social para as escolas, né, que não é o Cidadania, ele tem orgulho de fazer parte dele justamente por conta disso, porque eles conseguiram essa normativa que o nome social fosse colocado nas escolas. E, Mari, falando um pouco mais sobre justamente a sua vivência de ativismo político, conta mais um pouco para a gente do que tem avançado nesse ramo, do que você tem feito, de qual foi a virada para você entrar no mundo do ativismo político, o que te moveu? Então, como eu falei, eu já fui envolvida com política no passado. Me decepcionei, quem se envolve com política sabe o que eu estou falando. É fácil de se decepcionar, assim, né, cansar. Só que depois que esse liberalismo, que é uma coisa que eu me encanto, porque como eu falei para você, a liberdade de gênero, no meu caso, ela foi ceifada desde a infância.
Então, quando eu enxerguei no Livres, quando eu conheci o Livres, eu comecei a enxergar essa, essa possibilidade de fazer um ativismo em defesa da liberdade. Eu sempre brinco que eu sou devota de duas coisas, eu sou devota do amor e da liberdade. Inclusive, muitas pessoas acham que as duas coisas não podem andar juntas. E aí um dia eu posso fazer uma live todinha só falando sobre amor e liberdade, que muita gente acha que amor é prisão, que amor é controle, e por aí vai. Entendeu? Não, eu acho que a liberdade e amor são duas coisas que comungam bem. Então, a partir da hora que eu vi esse liberalismo crescendo de forma madura, que muitos liberais... Eu dei uma entrevista para o Boletim da Liberdade, que é um local que tem muitos conservadores. Eu tenho vários amigos, amigas, no Novo, que é um partido que é dito, né, a princípio, um partido liberal conservador. Então, eu vejo isso acontecendo. Agora, essa semana mesmo, o Livres entrou com uma petição junto ao Ministério da Saúde para cancelar a portaria que proibia homens gays de doarem sangue. Quer dizer, isso está sendo feito por um movimento autenticamente liberal. O Lula, inclusive, essa abertura, muitos movimentos de esquerda, as mulheres trans, elas não são bem-vindas, é só você buscar no feminismo radical. Não, nem É verdade. É por isso que a gente defende tanto a liberdade financeira das mulheres, porque se elas não tiverem uma forma de gerar a própria renda sozinhas, elas não vão conseguir sair de uma relação abusiva, não vão conseguir seguir a vida, vão continuar ali naquele ambiente de violência. Então, isso para mulheres trans também é muito importante, eu acho muito legal. Eu vejo várias ONGs que fazem isso, que capacitam mulheres trans que estão em situação vulnerável para aprenderem a ser cabeleireira, manicure, costureira, qualquer coisa que pelo menos tirem elas da prostituição e deem uma renda própria, né? Sim, eu acho que, como eu falei para você, esse protagonismo passa por essa questão do trabalho e do estudo, entendeu? Ter condições de fazer uma faculdade, de não sofrer essa repressão dentro da faculdade, entendeu? De trabalhar. O bate-papo enfim, complementar tudo que você disse, só para dizer você é maravilhosa. Todo mundo do Lola te admira muito. A Carol aqui colocou várias outras mensagens te elogiando também, depois você Carol, vê. a gente E fica... é isso, pode concluir. Então, gente, a gente que está nessa pegada política, né? O que eu falo sempre, o liberalismo ele não vai crescer se a gente não tivesse olhar para a vulnerabilidade. É uma das coisas que eu mais defendo. Ações, eu acho que também a gente tem que sair um pouco dessa questão teórica. Acho que tem muita coisa da prática, de empreendedorismo social, que a gente nem tocou nesse assunto. Carlinha Falcão está fazendo algo maravilhoso, que é do Lula também, né? É verdade. Está fazendo um trabalho maravilhoso nessa época de pandemia. Eu e a Cecília temos novidades aí pela frente, né? Depois a gente pode conversar sobre isso, mas também nessa área de empreendedorismo social. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso e respeitar a escolha alheia, eu acho que é o principal. A gente, quanto liberal, a gente não precisa ficar discutindo o que a pessoa é, o que ela quer. Inclusive, eu acho que é uma pretensão você entender o outro. Eu acho que a pessoa tem uma vivência, uma vida todinha para você chegar e ele te explicar e você entendê-lo. Eu acho que isso é, inclusive, uma pretensão. Eu acho que eu prefiro simplesmente aceitar, respeitar, entendeu? Respeitar o direito dele ser quem ele quiser, dela ser quem ela quiser, entendeu? Ué, se... Tá certinho. Cecília, é porque eu falei não da Lopes, eu falei de você. Agora, realmente tem duas Cecílias. Cecília está aqui comigo em Brasília, está junto comigo no Livres, está junto comigo no Lola. E também tem um projeto, né, que também é o da Elas no Poder, que inclusive a Karen faz um trabalho maravilhoso de protagonismo feminino em eleições e tal, que também a Cecília faz parte. Essa mulher não para, ela faz tudo. É uma Ela é loucura. maravilhosa. É maravilhosa. A Cecília também está companheirazaça aqui junto comigo. E, João, aquele projeto nosso
não tem que sair do papel, viu? Eu gosto de ação. Vamos botar esse liberalismo aí para as pessoas verem que existe grande diferença entre defender de fato a liberdade individual ou defender minorias com propósitos de controle, propósitos políticos, simplesmente. Inclusive, eu brinco que o liberalismo é uma coisa que dificilmente consegue atingir os governos, porque é uma coisa contraproducente para o governo, né? Ele está diminuindo o governo quer aumentar o tempo todo. Então, a gente que é meio kamikaze de acreditar que a gente possa diminuir esse poder do Estado. Mas colocando essa população mais vulnerável em condições de lutar, fazer essa luta com a gente, vai ajudar bastante a gente diminuir esse papel do Estado nas nossas vidas. É isso. Obrigada, Mari. Parabéns pela sua atuação, você é incrível. A gente tem muito orgulho de ter você no Lola com a gente, liderando o Lola Distrito Federal. E essa live vai para o YouTube, para o nosso canal do YouTube, beleza? Um beijo, Dalila, maravilhosa. Sim, sim. Inclusive, teve uma menina que está fazendo um TCC que me perguntou isso. Ela queria participar hoje, está fazendo um TCC sobre feminismo. Inclusive, eu dei uma entrevista, né, para ela ontem. Ela queria saber se ia estar no YouTube. Que bom saber disso. Vai sim. Dalila gravou tudo. Né? A Dalila comanda isso. É ótimo. Tá bom, então, Mari. Obrigada, parabéns de novo e tamo juntas. Tamo junto, Cecília. Um beijão para você, beijão para o João, para a Dalila, para a Carol, para a Cecília. Beijo. Beijo.